Oi, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite para os irmãos, abençoado por Deus. Queria deixar uma palavra aqui em Crônicas 16, que essas palavras que eu falar aqui, que toca grandemente no coração dos irmãos, que eles sejam tocados pelo Espírito Santo do Senhor e ter o entendimento da palavra de Deus, né? Que é a Bíblia, que é a própria boca de Deus, né? Muita gente nem acredita na palavra. Se não acredita na palavra, não acredita em Deus, não. Porque aqui é a própria boca de Deus. Então eu quero falar em Crônica 16, 7, que fala a celebração de Davi, né? Quando eles trouxeram a arca da aliança, né? De Deus. E que fala que Davi deu o primeiro salmo, né? A Deus, né? Em oferecimento, né? Para Deus. Que fala assim, ó. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que pelo ministério de Asaf e seus irmãos louvassem ao Senhor, né? Os salmos que tem tudo aqui, ó, na Bíblia. A gente lê os salmos, a gente está louvando ao Senhor, né? Com os salmos, com a palavra, né? Tá exaltando e louvando a Deus, né? Então aqui fala, né? Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecida as suas obras entre os povos. E aqui tá falando das obras também, né? Quando Deus faz algo na sua vida, quando você recebe uma bênção de Deus, fala aqui, né? Fazei conhecido as obras de Deus, né? As bênçãos de Deus. Por isso que nós, quando faz um voto com Deus, um propósito com Deus, nós dá o nosso testemunho, porque nós queremos que outras pessoas vejam o que Deus fez na nossa vida, porque Deus pede isso, né? Fazei conhecido as minhas obras, né? As minhas maravilhas, né? Ó, conhecido as minhas obras entre os povos, né? Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas, tá vendo? Falai de todas as suas maravilhas, né? Que ele fez, independente o que seja, é tudo. Se foi prova, se foi vitória, você tem que falar tudo das coisas de Deus, de tudo. Porque Deus quer isso, né? Que mais pessoas sejam edificadas pelas palavras, né? Dos testemunhos, né? Que Deus fez na nossa vida. Gloriai-vos no seu santo nome, alegrai o coração dos que buscam ao Senhor. Então tá falando aqui para alegrar o seu coração dos que buscam o Senhor, né? Porque dos que buscam o Senhor, dos que estão na presença do Senhor, o coração não fica triste, magoado, angustiado, não, porque você tá buscando o Senhor, você tá ali, né? Presente na presença de Deus, né? Então Deus, ele tira angústia, mágoa, depressão, tristeza. Então a gente tem que buscar, né? Alegrar o nosso coração no santo nome do Senhor, né? Mas aqui abaixo fala, ó, buscai ao Senhor a sua força, buscai a sua face continuamente, né? Todos os dias. Oração sem cessar, busca sem cessar, 24 horas, né? Vamos falar 25 horas, né? Sem parar. Porque Deus, ele olha por nós sem limite, né? Nós também não tem que ter limite de buscar a Deus, não. Tem que ultrapassar os nossos limites de buscar a Deus. Porque a gente faz tanta coisa aí que ultrapassa os nossos limites, né? Que não tem proveito nenhum. E agora para buscar a Deus não pode, né? Tem que ser só um pouquinho. Não, tem que ser continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Porque Deus é prodígio e maravilha, mas Deus é juízo também.
Muita gente fala que Deus não julga, que Deus não faz nada. Deus é amor, mas Ele é justiça e fogo consumidor. Quem conhece a palavra sabe que Ele não é só amor, não. Ele é justiça e juízo. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Viu? Seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Então, lembrai das palavras de Deus que Ele escreveu, né? Isso aqui é para todos, não é especificamente para um, não, é para todos. Para 1000 gerações. Então, é para todos. A palavra que Deus deixou é para todos e para ser obedecida, né? Aqui fala da aliança, né, que Deus fez, né, com o povo, fez lá com Moisés, né, lá no Êxodo, né, que fala que Deus fez uma aliança, né, com o povo, que tirou eles da terra do Egito, que guardou eles com mão forte, né, a aliança que Ele fez, né, com eles. Mas muitos se desviaram, né, dos caminhos de Deus. Eles ficavam murmurando, mesmo tendo as bênçãos de Deus, eles ficavam murmurando, né, aquele povo. E Deus fala aqui da aliança, né? Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, né? Voltando a repetir. Então, é uma aliança que Deus fez, né? Obedecer a palavra, né? Que Ele fez essa aliança para aqueles que obedecessem. Os que obedecem a palavra vai bem aqui na terra, né? Eles têm bênção, têm prosperidade, né? Você tem prosperidade e bênção conforme você busca Deus. O tanto que você busca Deus. Se você buscar pouquinho, você vai ter pouquinho. Se você buscar perseverar, você vai ter nas bênçãos de Deus. Se você não buscar nada, você não vai ter nada. Você vai só perecendo. E Deus fala mais aqui, ó. Aí em Crônicas 16, 22. Ó. Não toqueis os meus ungidos e os meus profetas, não façais mal, né? Porque aqueles que é escolhido de Deus, os ungidos, os profetas de Deus, ninguém toca, ninguém põe a mão, só até onde que ele permitir. Ninguém faz mal ao escolhido de Deus, a menina dos olhos de Deus, né? Ninguém faz mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Nosso dever do escolhido, dos ungidos, dos profetas é anunciar a salvação de Deus, que Deus salva, Deus cura, Deus liberta e ainda leva para o céu. Mas para aquele que o busca, para aquele que o serve, para aquele que obedece a sua palavra, né? Não adianta pensar assim, tem Deus no meu coração, mas não obedece a palavra, não adianta. Você tem que obedecer aos mandamentos de Deus. Fazer o possível e o impossível para estar alicerçado na palavra, obedecendo dentro da Bíblia, da palavra, né? Porque os outros falam assim, a gente não dá conta de obedecer tudo as palavras de Deus. Não, mas faz o possível. Faz o possível e o impossível para estar dentro da palavra, para temer a Deus. Para ser temente à palavra de Deus. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, ainda reforça aqui de novo, a gente tem que contar, né? Falar das obras de Deus, das maravilhas que Deus fez, né, na nossa vida. De provação, de batalha até vitória. Tem que sempre estar falando que Deus fez. Porque grande é o Senhor, muito digno de louvor, e mais terrível é do que todos os deuses. Viu? Deus é digno de louvor, de glória, de honra, de toda a majestade, é toda dele. Toda honra, toda glória é para Deus. A gente tem que louvar a Deus, buscar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, todo o tempo. Porque fala aqui, ó,
Ele é mais terrível de todos os deuses. Esses deuses aí, santo de barro, santo de Baal, né, que fala. Deus é mais terrível de todos esses, porque todos os deuses das nações são vaidade, porque o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a alegria de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A gente tem que adorar somente a Deus. A gente vai, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Não, a gente tem que adorar só a Deus. Só a Deus e servir somente a Deus. Tremam perante ele, tremam toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Então nós temos que tremer, ser temente e tremer na presença de Deus. Porque nós temos que ser temente, não o mundo, não o homem daqui da terra, mas a Deus. Porque Deus ele tem o poder de matar, né, e ainda jogar no inferno. Ele tem esse poder. Para aquele que não serve, aquele que não obedece, aquele que não busca. Aí mais embaixo aqui, ó, 33. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor. Até as árvores, né, jubilarão ao Senhor, né, louvarão ao Senhor. Portanto, vem julgar a terra. Né, para reforçar aqui que Deus não é só amor, mas ele é justiça, juízo e fogo consumidor, né? Que ele vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente, né? A sua misericórdia dura para sempre. E dizia: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriamos no teu louvor. Né? Aqui está falando de uma separação, né? Livra-nos das nações para que louvemos o teu santo nome e nos gloriamos no seu louvor, né? Uma separação, né? Porque aquele que busca a Deus, aquele que está perante a Deus, né? Servindo a Deus, ele é separado. Ele não é excluído, ele é separado. Porque o ungido de Deus, o profeta de Deus, o servo de Deus, ele é separado do mundo. Ele não vai fazer as mesmas coisas que o mundo faz, que as outras nações faz. Ele é separado. Muita gente entende como, ele me excluiu, não quer estar perto de mim. Não, às vezes Deus está te separando dessa pessoa, para você servir a Ele, né? Com dedicação, com prioridade. Porque Deus, Ele nos separa daqueles que nos afastam dEle, né? Porque a gente tem que estar perto de pessoas que nos chegam a Deus, não nos afastam de Deus. Mas que nós sejamos essas pessoas que levam Deus próximo às pessoas, né? E que não seja aquele que afasta. Deus é maravilhoso. Deus, a palavra de Deus aqui, ó, quem lê tem fome e sede da palavra. Que é o manual da nossa vida, né? Volto a repetir, porque eu já fiz outros vídeos falando. E é o manual da nossa vida. Aquele que obedece aqui os mandamentos, ele tem bênção, ele tem prosperidade, conforme ele busca a Deus, né? Se ele busca muito, ele vai ter muito. Se ele busca pouco, ele vai ter pouco, né? Porque Deus, ele quer que nós busquemos ele constantemente. Para finalizar aqui, ó. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. E todo o povo diz: amém. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória, somente para Deus, né? Então vamos buscar a Deus com perseverança, porque Ele vai te dar da mesma forma que você buscar Ele. Se você buscar pouquinho, você vai ter pouquinho. Se você buscar muito, você vai ter muito de Deus. E a gente não tem que buscar só daqui da terra, não. Onde que a traça rói,
onde que a ferrugem come. Não, a gente tem que buscar o reino de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas. A gente tem que buscar dos céus, do alto, porque Deus sabe tudo que nós precisa. Tudo que nós precisamos, Deus sabe. Então nós temos que buscar dele, que ele é o dono do ouro e da prata, que ele pode nos dar, se nós buscar, se nós perseverar, né? Então, para aquele que ainda não aceitou Jesus, aquele que está indeciso, se eu sirvo a Deus, se eu não sirvo, se eu vou dedicar com Deus, toma essa decisão, dedica para Deus, porque você vai comer o melhor dessa terra. Eu tenho certeza disso. E você pode ter a plena convicção que você vai comer o melhor dessa terra. Porque aquele que busca, aquele que persevera, aquele que obedece os mandamentos, ele come o melhor dessa terra, porque Deus, ele promete isso, né, para os que buscam. Não que não vai ter prova, porque o servo de Deus, ele é provado. Ele é provado 24 horas. Mas a prova vem com bonança, vem com bênção de Deus, né, acompanhado da glória de Deus. É muito regozijante isso pra gente, né. Então vamos aceitar ele. Quem não aceitou ainda, fala aí no seu lugar. Aceita Jesus. Vou falar aqui as palavras aqui, que os irmãos tomam essa decisão. E se tomar essa decisão, procura uma igreja mais próxima, uma igreja que fala a verdade. Se você estiver alicerçado aqui na palavra, você vai saber a igreja certa, que ela vai estar falando aqui, ó. Na Bíblia, né? Vai estar alicerçado na palavra. Então ninguém vai te enganar. Você vai falar, não, essa igreja fala a verdade. Fala da palavra de Deus que está na Bíblia, né? Porque muitas igrejas não estão pregando a verdade. Então procura uma igreja. Começa a ler a Bíblia. Fica pautado na palavra. Ô Senhor, Rei da Glória. Essas pessoas que estão vendo esse vídeo, Pai, toca no coração delas, Pai. Elas que ainda não aceitaram Jesus, toca no coração delas, Senhor. Para que elas venham conhecer a Tua verdade. Para que elas sejam libertas, Senhor, das garras de Satanás, Pai. Que elas conheçam a Tua glória. Que elas venham ter a salvação também, Senhor, Pai amado, porque todos nós temos direito de salvação, Pai, que elas venham conhecer, Pai, para que elas sejam salvas também, que elas venham conhecer o céu também, Senhor. Abençoa cada um delas, Senhor, Pai amado, e toca no coração delas, Senhor, que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo do Senhor, e abra os olhos e os ouvidos espirituais delas, que estão em entendimento da Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Fala aí no seu lugar, eu aceito, Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Apaga o meu nome, Senhor, lá do inferno, Pai. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu venha, Senhor, naquele último dia, estar na Tua glória, Pai. Eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. E eu reconheço o Senhor como o Senhor Salvador da minha alma, que morreu pelos nossos pecados e veio nos buscar para a glória eterna, né? Que Deus vai vir nos buscar para a glória. Que assim seja, Senhor. Que sejam tocados pelo Espírito Santo do Senhor. Eu oro e agradeço por tudo, Senhor. Obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que os irmãos tenham um ótimo dia. Um bom dia, uma boa tarde abençoado por Deus. Que essas palavras sejam tocadas no seu coração. E que seja temente a Deus. Somente a Deus. Amém, Jesus.